nossas apresentadoras que fazem esse programa comigo para saber. Coelho põe ovo? O coelho não põe ovo, evidentemente, né? Mas no imaginário das crianças, aquele ovinho de Páscoa vem dos coelhos, mas não é. O importante não é o bolinho de Páscoa, é a gente ter aquele espírito fraternal durante a Páscoa, né? Vou procurar falar com o seu irmão, com o seu vizinho, procurar ser solidário com as pessoas que necessitam, né? Isso que a gente faz aqui um pouco, Castro, é isso, é um trabalho de informação para as pessoas aqui, hoje falando da segunda parte do reconhecimento de filiação, estamos com algumas perguntas que me foram encaminhadas durante a semana, e eu vou então, responder aqui ao vivo e a cores para todo o estado do Pará, para o Brasil. Corta para 18, meu filho. Mas aí, né, a gente entrando nessa seara, como o senhor é um especialista na vara em que defende família, vai nos explicar o que acontece, como, vamos colocar, como o coelho não põe ovo, mas a mulher ovula e o homem se junta com a mulher e fazem uma criança. Aí nós vamos entrar na questão da... Vamos lá, doutor Franklin? Filiação, né? Da filiação, né? E às vezes não é o homem que se une com a mulher e tem outro homem que vai lá e reconhece, né, a filiação. E é justamente isso que a gente vai falar hoje, né? Quais os requisitos para o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva em cartório? Você, meu amigo, que casou com uma mulher, que já tinha filho de outro homem, que hoje tem um amor muito grande por essas crianças, como é que você vai no cartório? Como é que você resolve esse problema para que aquelas crianças sejam registradas no teu nome como pai socioafetivo? Bom, basta que você, pai ou mãe socioafetiva, seja maior de 18 anos, independente do estado civil. Ah, doutor, eu não sou casado, mas eu posso ir lá? Ser pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido, não ser irmão descendente, avô, bisavô, etc., do filho cuja socioafetividade quer reconhecer, e deve haver demonstração social da filiação socioafetiva por meio de documentos, fotografia com as crianças, testemunhas, vídeos. Né? Quanto ao filho indicado, esse deverá ter 12 anos e ele tem que manifestar a sua concordância, assim como seus pais biológicos, porque aquela criança, ela, na hora que ela vai passar a ser tua filha afetivamente, o pai biológico tem que concordar, a mãe biológica tem que concordar. Uma outra pergunta que me mandaram foi: doutor Franklin, quais os casos em que o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva deverá ser realizado por mediação judicial? Claro, aqui eu falei na maternidade que o cartório reconhece, mas eu tenho situações em que eu vou, então, entrar com uma ação judicial. O reconhecimento deverá ser sempre por meio judicial, quando o indicado que o filho socioafetivo possui até 12 anos de idade, o mesmo maior de anos no caso de ausência, discordância dos pais biológicos, ou quando a manifestação destes ou do filho não for válida. Então, você tem uma contrariedade do pai biológico, da mãe biológica, você tem que entrar com uma ação de paternidade socioafetiva. Como registro da paternidade ou da maternidade socioafetiva, no assento de nascimento, doutor Franklin, indicando o filho, a permanece o nome dos pais biológicos que deverão ser. A pergunta é, manda aqui,
quero reconhecer a criança como meu filho socioafetivo, mas eu quero saber o nome dos pais biológicos. Meu amigo, mesmo com o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o nome dos pais biológicos permanece por se tratar de um caso de multiparentalidade, ou seja, você vai ter múltiplos pais e múltiplas mães. Você vai ter o pai e a mãe biológica e você vai ter o pai e a mãe socioafetiva, que se define como a possibilidade de inserir no registro de nascimento o nome mais pai ou mais de uma mãe, todos exercerem essa função. Uma outra questão, no caso que me colocam aqui, é o reconhecimento da filiação socioafetiva gera quais efeitos? Uma boa pergunta. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva produz todos os efeitos pessoais e patrimoniais que são próprios da condição de filho. Significa que na hora que você colocou um filho, como ele tem o seu socioafetivo, aquela criança terá os mesmos direitos. Se você já tinha 4 filhos e colocou o socioafetivo em 5 filhos, os 5 participarão da herança. Foi uma herança de 500 mil, é 100 mil para cada um. Porque o filho socioafetivo ele é igual ao filho biológico. Uma outra questão, doutor Frank, o pai ou a mãe pode se arrepender do reconhecimento? E aí, Cássio, o que tu acha? Pode se arrepender? A resposta é não. O reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva é irrevogável, assim como a adoção, o reconhecimento também é irrevogável. E para terminar, quer dizer que a partir do momento em que eu faço uma declaração junto ao Ministério Público ou ao juízo, em que eu digo que eu quero essa a maternidade socioafetiva, eu não tenho como revogá-la, é isso que o senhor falou? Revogá-la quer dizer, ou seja, eu não posso tirar essa pessoa se eu for um cara que eu tenho R$ 1 milhão em conta, né? Mas eu tenho somente essa pessoa que e mais uma outra que mora comigo, no caso a esposa, né? Então 50% desse valor que eu tenho tem que ser 100% tem que ser dividido entre duas partes. 50% vai para essa pessoa socioafetiva. Os outros 50% vai ser por 5 filhos. Então, se é 500 mil, é 100 mil para cada filho. E o filho socioafetivo, ele é igual aos outros filhos. E você, da feita que você reconhece ele, você não pode mais tirar ele da herança. Entendeu? Mas aí tem uma situação aqui. Muitas das vezes, as pessoas que não têm esse conhecimento, vamos colocar como maturidade, né, judicial, né? Ele não conhece e ele pega uma criança e coloca como filho socioafetiva ou socioafetivo e não sabe que de repente ele tem mais 2 ou 3 filhos e que ele tem que o que ele paga para um filho de R$ 1 por mês, ele tem que pagar para o outro que é socioafetivo. Sim. É isso? É isso. Mas eu tenho uma situação aqui, que é a última pergunta, que pergunta assim: quais as hipóteses em que pode ser invalidado o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva? O reconhecimento é irrevogável, mas ele pode ser invalidado? A resposta é: nos casos de efeitos graves do ato de reconhecimento, de vontade, fraude ou simulação, esses casos, claro, tem que ser provado em juízo. Vamos supor que você reconheceu o afetivo porque você descobriu que aquele filho afetivo ele tem direito a uma grande herança. Ele próprio filho, mas você sabe. Então, esse aí é uma fraude.
vício de vontade, ser pressionado, o pai biológico da criança está te coagindo, te ameaçando de morte, para você reconhecer voluntariamente aquela criança. É um vício de vontade e, portanto, aí você pode anular, validar aquele reconhecimento. Simulação, eu estou simulando apenas aquele reconhecimento para receber o benefício da Previdência Social. E a Previdência descobre também eu vou ter essa situação de invalidação desse ato. Mas essas instituições de maternidade efetiva somente podem ocorrer, Castro, por via judicial. Tem que entrar na justiça e tem que pedir ao juiz a invalidação, porque todos os políticos que são praticados por fraudes, não, isso, são passíveis de renovação. Né? Então, a venda de imóvel sem autorização da esposa, a venda de um veículo que está no nome da esposa para terceiro ou para amante, são situações que a esposa poderá atuar na venda, e houve aí uma irregularidade nessa. Não sei se tem pergunta de tudo. Dr. Franklin, sobre a questão da divisão de bens. Então, por exemplo, esse sócio afetivo, ele também vai fazer parte dessa divisão de bens, não é isso? Perfeito. O filho socioafetivo, ele é filho para todos os efeitos legais e terá direito na divisão do patrimônio a todos os bens que forem dos outros filhos. Então, se eu tenho um patrimônio de R$ 1 milhão, 500 mil é da esposa, né? Ele falece, o homem falece, 500 mil é da esposa, que é negra, os outros 500 mil vão ser divididos entre os 5 filhos. Esse filho aqui, que é o sócio afetivo, ele ganha igual aos outros. Ele não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Nos explicando mais uma vez, como por exemplo, você pode chegar e fazer uma reparação ou união socioafetiva com uma criança que você pega para criar. Pode ser filho do seu irmão, pode ser filho da sua tia, pode ser filho de um parente ou pode ser de uma pessoa que você conheceu. Mas você tem que entender que tudo aquilo que você fez no sócio afetivo ou afetiva, os valores que você tem de ganhos, se você é um empresário, se você é uma pessoa comum, aí vai que você falece, 50%, como o Dr. Franklin falou, pertence à tua esposa, né? No caso, a viúva, mas 50% vai ser distribuído entre aqueles, os filhos paternais, né, doutor Franklin? Sim. E, inclusive, o sócio afetivo. Sim, é verdade. A esposa fica com 50% e os filhos, outros filhos, ficam com os outros 50%. Eu coloquei aqui o cálculo apenas para poder ser bem didático, mas se eu falar em filho socioafetivo, adotivo ou natural, biológico, eles vão ter os mesmos na Constituição. Né? Agora é o seguinte, a pergunta é, o irmão pode adotar ou reconhecer um filho do outro irmão? A resposta não pode adotar os irmãos do adotado. Então, pelo mesmo raciocínio, o irmão não pode adotar um filho do outro irmão, socioafetivamente, entendeu? O reconhecimento socioafetivo tem alguns impedimentos. Foi a primeira pergunta que eu coloquei aqui, né? Quais os requisitos?
o requisito não ser irmão ou ascendente, avô, avó, bisavó, do filho cuja sócio-afetividade quer reconhecer. Entendeu? Tem que haver a demonstração. E era só esse o entendimento que eu queria ter, porque logo no início, quando o senhor falou, né, aí eu tive aqui uma pergunta no celular para saber se, por exemplo, ele poderia ter como sócio afetivo um filho de um irmão, de um primo ou qualquer parentesco, né, para que ele consignasse na justiça essa união socioafetiva. Então, como o senhor nos explicou no início, eu tive essa pergunta para que nós pudéssemos ter essa resposta concreta em que o senhor nos respondeu agora. Outra coisa, ele não, deve haver demonstração social da filiação socioafetiva por meio de documentos. Imagina, por exemplo, que um irmão ele não estudou, não trabalhou, vive em situação de precariedade, né? O outro irmão estudou, trabalhou, passou no concurso, ganha bem. Aí esse irmão está bem, o irmão rico. Se olha, o irmão pobre, eu vou pegar o teu filho aí, vou colocar aqui com o meu filho sócio-afetivo, para poder colocar ele como meu dependente de saúde. Isso aí é uma fraude, porque eu tenho que provar que aquele filho afetivo ele está vivendo comigo. Tem que provar através de provas, testemunhas, imagens. Então, esse reconhecimento socioafetivo, ele se dá naquelas situações que o homem casa com uma mulher que já tem outros homens e ele quer reconhecer aquele filho como filho associativo dele. Ou que a mulher casa com um homem que já tem outros filhos de outros, né? E aí ela quer reconhecer aqueles filhos como ela, mãe, associativa. Agora, entre familiares, o pai rico, né, o irmão, ele pode pedir a guarda do irmão pobre, mas tem que provar que aquela criança está morando com ele, que mora com ele, que ele que banca a escola, que ele está no plano de saúde, já que a adoção e o reconhecimento socioafetivo daquela criança não é possível porque ele está reconhecendo um filho socioafetivo do irmão dele. E a lei não. Beleza? É como, por exemplo, aqui mais uma pergunta, doutor Franklin, como, por exemplo, a telespectadora, ela fala assim, né, que o senhor já respondeu, mas eu vou colocar no ar, que ela diz assim, vou falar no termo jurídico, né, me amaziei com um cidadão e ele tinha uma filha, e essa filha, ela foi mais afetiva a mim do que ao próprio pai. Eu posso fazer esse requerimento de sócio-afetiva, né? O senhor já respondeu, mas só nos explique novamente. Eu queria entender, ela se casou, você pode repetir só a questão? Ela se casou com um homem. Oi. Tinha uma filha. E ela é mais afetiva a ela do que ao próprio pai. E ela pode entrar na vara de família e pedir a maternidade ou paternidade, no caso é maternidade socioafetiva? Pode, a mulher casada com um cidadão que já tinha uma filha, ela se afeiçoa pelaquela criança e não é filha biológica dela, ela mora com aquela criança, ela é que leva a criança na escola, ela é que dá a alimentação da criança, ela é que cuida da criança quando a criança está doente, ela cria aquele amor por aquela criança, ela pode imediatamente fazer o reconhecimento socioafetivo daquela criança sem problema nenhum. Na área da criança e do adolescente, que o senhor é muito sabedor disso,
Eu queria, aí uma pergunta minha para o senhor, para que a gente possamos estudar esse contexto. Quem são os educadores dos filhos, tanto sexual como parental? Primeira obrigação de educação é dos pais, sem dúvida nenhuma. Depois da família, depois da escola, depois da sociedade. Mas o primeiro, a responsabilidade é dos pais. Inclusive, sobre o efeito de informação. Se você, meu, entrega para um filho de 16 anos o seu carro e ele sai com esse veículo, claro, não tem carteira de habilitação, e ele mata uma pessoa atropelada, a responsabilidade é sua. Mesma situação, se você pega um cachorro bravo, sai com esse cachorro bravo, sem estar na coleira e sem morte e lesiona uma pessoa, a responsabilidade é sua, porque você é responsável por aquele cachorro, você é o responsável por aquele adolescente. Então, que fique bem claro que a responsabilidade é dos pais, primeiramente. Só para a gente concluir nessa, como a gente costuma falar no jornalismo ou nessa seara, quando, por exemplo, o filho, vamos voltar à questão da família novamente, ele deixa de estudar, recebe pensão alimentícia, deixa de estudar, o que o pai pode fazer? Ele deve entrar na vara da família para protestar ou o que ele pode fazer? Bom, o filho que deixa de estudar, ele tem que ser obrigado a estudar, porque um dos deveres do filho para com os pais é a obrigação de obediência. Então, se o teu filho não está indo para a escola, você tem que procurar dar um castigo para ele. Lá, não deixa mais ele sair, não deixa mais ele entrar de bicicleta, e puni-lo. Porque a criança que não estuda, o adolescente que não estuda, ele não vai se qualificar, não vai ser colocado no mercado de trabalho de forma adequada, e existe probabilidade de ele enveredar no caminho da criminalidade, das drogas. Então, é imprescindível colocar essas crianças na escola. Ah, mas doutor, eu tenho 3 filhos autistas e eu tenho para trabalhar, vai na promotoria, conversa com o promotor da educação, vai colocar o filho autista na escola integral. Ah, doutor, mas o meu filho está precisando fazer uma cirurgia de medicamento, vai com o promotor da saúde, entra com ação para que aquela criança receba aquele medicamento. Então, são várias vezes que o pai solicitar do Ministério Público apoio para que não falte escola para aquela criança, para que não falte educação para aquela criança, que não falte lazer para aquela criança. É importante que esses programas colocam as crianças para praticar esporte, futebol, natação, fomentar a competição entre as escolas aí, Canaã dos Carajás, né, em Sul do Pará, colocando as crianças para competir, aprender, porque o esporte é vida, né? O esporte faz com que a criança se discipline, é preciso disciplinar, colocar a criança para acordar cedo, ter uma boa alimentação no café da manhã, não pode faltar merenda escolar para a criança na escola, essa criança tem o amor desse pai, não vão resolver agredindo essa criança, dando surra, batendo na criança, professora, cabo de ferro, porque aí ele vai estar violando a lei penal, poderá sofrer consequências. Muito obrigado por essas explicações.
E só para você, telespectador da sua web cidade e desse programa que é tão especial, para que você tenha o conhecimento e o entendimento de como se fazer, de como se cuidar de uma criança, de como ser sócio afetivo de uma criança que você adotou, quis ela como filho. O doutor Franklin Lobato, pode deixar o número do telefone, doutor Franklin? Pode. Do Ministério Público aí de Belém? 984552557. 984552557. Repetindo, DDD 984552557. O telefone da Promotoria de Justiça, né, ali em Belém do Pará, em que o doutor Franklin Lobato responde por essa jurisdição. E então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele. E amanhã, sexta-feira, doutor Franklin, dia de comer peixe cozido ou assado? Eu gosto do peixe frito, né? Mas se fizer também uma caldeirada com aquele ovo, aquela cebola cozida, com aquela batata, né? Muito bom. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue fortalecendo esse seu, né, que você tem aqui dentro do seu crânio, né, para que você possa continuar dando essas noções básicas para que nós consigamos entender o que é família, o que é ser humano, né, doutor Franklin, para finalizar. Castro, meu querido, eu vou aqui deixar o nosso recado para o nosso próximo programa. Nós vamos falar da investigação de paternidade, né? O que é a investigação de paternidade, qual é o prazo de procuração, a quem a ação de investigação tem que ser proposta, e outras questões que nós vamos debater na próxima ou sexta, né, conforme nossa agenda aí. E queria aqui fazer uma leitura rapidamente de uma poesia que eu escrevi, chamada O Sentido da Páscoa. Vou ler. Na Páscoa, o coração é o altar. Honrar o Senhor, uma postura a celebrar. Carne ou peixe, pouco importa na mesa, mas a bondade, essa é a grande nobreza. Alguns abstêm-se de carne, mas não da maldade. O verdadeiro sacrifício é na fraternidade. Não falar com os irmãos é um erro fatal. O amor ao próximo é o verdadeiro ideal. Um bom churrasco não faz mal, não faz o mal existir. Assim como o peixe não faz o mal existir. Mais humildade, menos soberba devemos buscar. No trato ao próximo, o verdadeiro altar. Que o relacionamento com Deus seja profundo no cuidado e amor ao nosso mundo. E que na Páscoa, em todo dia, sejamos luz, amor